nômades. E vocês vão estar acompanhando pela tela do celular a imagem que eu vou estar postando para que vocês possam compreender quem eram esses nômades, como eram os povos antigos. A gente vai falar um pouquinho sobre as imagens rupestres, não é? Que nós temos aqui no nosso município também. A gente até conversou já sobre a questão da Pedra do Índio, que nós temos, né, pintura rupestre, nós temos também no Olho d'Água dos Trajano, uma pedra onde ela tem também a escritura, né, a forma de imagem, né, de registro dos nossos ancestrais, né, das pessoas que viviam lá. E, além disso, nós temos vários lugares, pontos aqui de Varjota, que eles também têm participação, né, nessa escrita antiga. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses povos antigos, como eles viviam, o que eles faziam, o que a gente herdou deles, como é que a gente consegue identificar o que são partes arqueológicos, não é? O que nós temos no nosso município, que temos próximo do nosso município, referente à arqueologia, enfim, esses detalhes que vocês vão acompanhar comigo agora. Então, nós vamos falar sobre os povos e as suas culturas, né? A unidade 1 do nosso livro, onde vocês estão vendo essa imagem. Presta atenção a essas crianças, que elas estão avistando, que elas estão olhando, que elas estão apontando. Vou passar aqui para a próxima imagem e vocês irão ver algo diferente, olha só. Essas crianças, elas estão vendo também outras imagens, olha aí as imagens que elas estão vendo. Ok? Então, essas imagens aqui, gente, são ilustrações que representam um sítio arqueológico, pinturas feitas pelos seres humanos há muito tempo. Então, assim, algum de vocês já visitou um parque arqueológico? Já ouviram falar? Sim. Ok. Então, assim, o parque arqueológico é onde as pessoas... Tia, Né? Oi. a pedra do índio. Ah, você foi na Pedra do Índio. Muito legal a Pedra do Índio, né? Fez foto também? Guardou? Registrou? Alguém mais já foi, já registrou? Eu acho super importante que vocês aprendam primeiro a conservar, a ter amor, né? A ver como patrimônio o que a gente tem na cidade, para a gente poder respeitar quando a gente sair, né, da nossa cidade para outra cidade, a gente também saber respeitar a cidade dos outros, né? Oi. É tipo, né? Ou, tipo, lugares mais tudo. Eu vou conversar agora com a Maria Yasmin. Maria Yasmin, faça a leitura desse primeiro parágrafo sobre os primeiros povos para nós, por gentileza. O domínio de agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica repetiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu a origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 Milênio, milênios. né? Que é mil mais mil, é milênio. Continue. Milênios. Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da canção a seguir sobre o tema. Ok, muito obrigada, Maria Yasmin. Isso é verdade. Olha só, domínio da agricultura. O domínio da agricultura. Então, quando a gente fala domínio da agricultura, a gente vê que hoje muitas famílias sobrevivem através da agricultura. Nós dependemos da agricultura. E o que é a agricultura? É o plantio, né? É a cultura de plantar, certo? Então, o momento que os primeiros povos começaram a dominar a agricultura, isso foi um marco, né? Onde eles não precisavam só caçar, eles poderiam também plantar ali onde eles moravam, né? Então, aí sim, as pessoas começaram a povoar um determinado local. Por quê? Porque eles não precisavam mais mudar, né,
de um lugar para o outro em busca de alimento. Eles poderiam produzir o próprio alimento na terra, certo? E isso aconteceu há milênios. Aqui, no caso, ele está falando para nós há mais de 10 mil anos, né? E hoje, ainda hoje, a agricultura é super importante. O que seria de nós sem a agricultura? Não é verdade? Eu vou convidar a Ana Júlia para fazer aqui a leitura dessa letra da canção, né? E está falando sobre o que a gente está estudando. Terra molhada, areia a terra, arrumei o meu roçado, deixei o chão preparado para plantarem, para colher. Vivo torcendo para que Tia, as nuvens sementes, o só tá descarregando. toda sede da semente, todos Vou ter que sair. rezando para chover, vai chove, sopro de brisa anuncia chuva mansa no sertão. Neste ano, o que eu plantar, vou colher, não vai faltar o pão. Muito bem, obrigada, Ana Júlia. Então, a gente viu, gente, a necessidade, a importância da agricultura na nossa vida, não é? A imagem de estudo, né? Trabalhadores rurais na fazenda de engenho, pertencente ao Santuário Natural da Caraça, né? Em Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente lembra que é a nossa cultura. Nós temos essa cultura, a cultura da agricultura. Nós plantamos esse período chuvoso, nós temos o hábito de ver nossos avós, ou os pais, ou um vizinho, né, sair cedinho para quê? Para cuidar do roçado. Então, isso é uma cultura que nós conhecemos muito bem, onde nós temos vizinhos ou alguém da família que sempre tem aquela doação, né, do milho, do feijão, da melancia, do melão, né, da abóbora, que eles produzem lá no roçado deles e acabam compartilhando com a família, né, com o vizinho, com o amigo. A gente tem essa cultura. Muito bem, agora vamos ouvir a sua leitura, Davi. Organização das Nações Unidas, ONU, há 93 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Em alguns países da população fala que muitas línguas, como ocorre no Níger, em outros há uma língua que predomina como no Brasil. Assim como os países nem são muitos os povos do mundo, um povo pode viver somente em um país ou espalhado pelo território de dois ou até mais países. Como os curdos ou espalhados por Turquia, Irã, Iraque e Síria na China. Por exemplo, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles a nacionalidade. Ok, Davi, muito obrigada. As pessoas saem. Isso, muito bem. Gente, olha, vocês ouviram a leitura do Davi, onde ele colocou para a gente que os seres humanos vieram da África, né? Aí ele colocou aqui para a gente que essa informação é da Organização das Nações Unidas, a ONU, que há 193 países no mundo atualmente, né? Uns são grandes, muito grandes, como a Rússia, outros são pequenininhos, como a Croácia, certo? A gente escuta muito isso de países maiores, países menores, quando é a Copa do Mundo. Não sei se vocês já acompanharam, gostam de acompanhar, né, a Copa do Mundo, mas sempre a gente escuta muitos narradores
da partida de futebol, falando daquele país. Eles conversam um pouco, eles dão para a gente um pouco daquele país, da cultura, da arte, da música, né, do esporte em si. E a gente acaba conhecendo porque a gente começa a ouvir através da TV ou da internet, né? Então, nós vimos aqui, tem países que falam muitas línguas, né? Outros só falam uma língua dominante, como nós, brasileiros. A gente poderia dominar Tupi-Guarani? Deveria, né? Deveria, que é a nossa língua materna. Vejam o Paraguai. O Paraguai, eles têm a língua materna deles, né? E eles falam outra língua, ou seja, eles são povos que buscaram, né, não esquecer a sua raiz. Eles tanto falam a língua materna, quanto eles falam a língua para que os outros possam compreender, né, que a gente chama de espanhol. Então, vocês veem como nós brasileiros somos tão limitados. A gente não, nas escolas, a gente não aprende Tupi-Guarani, certo? Enquanto que lá no Paraguai eles já estudam a língua materna, certo? Que de certa forma a gente acaba aprendendo junto com eles também. Então nós vemos aqui que tem países que só têm uma língua materna, né? Só tem o conhecimento de uma língua. Já tem países que têm várias línguas faladas, né? Temos aqui a indicação, né? A curiosidade sobre os países, um povo que pode viver somente em um país ou espalhado pelo território de 2 ou até mais países, né? Como os curdos, povos espalhados por toda a Turquia, o Irã, o Iraque, a Síria e os chineses, né? Que não poderia faltar, não poderia deixar de falar deles. Vivem vários povos, mas todos eles têm nacionalidade chinesa, ou seja, todos os chineses têm nacionalidade lá. Não existe povos diferentes. Acho que vocês já devem ter percebido pela TV, né? Principalmente agora com essa questão do coronavírus, está sempre colocando o jornal, a internet, colocando vários países, contando, né, a situação de vários países, e a gente acaba compreendendo essa cultura, né? Compreendendo esses povos, entendendo. De certa forma, não é só ciência, né? Não é só a questão da saúde, mas a história em si que a gente acaba aprendendo. Por quê? Porque além de conhecer o próprio país da gente, né? As cidades, as capitais, né? Os lugares, enfim, as possibilidades, né? A gente acaba conhecendo também no mundo inteiro, porque a gente se liga muito nessa questão. Então, para a gente compreender melhor, é necessário a gente dar uma lida assim, com mais clareza nesse conteúdo. Eu vou convidar mais um coleguinha aqui para ler para a gente, a Maria Eugênia, para dar continuidade aqui para a gente, tá, Maria Eugênia? Está aqui o seu parágrafo. Pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. Nesse novo lugar, geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem uma nova língua e convivem com outro povo. Elas também podem adquirir a nacionalidade do povo do novo país, como muitos estrangeiros que vieram morar no Brasil e que hoje possuem nacionalidade brasileira. Muito bem. A Maria Eugênia deu para a gente aqui uma visão, né, dos migrantes, quem migra de um lugar para o outro em busca de vida melhor. Quantos nordestinos não fazem isso? Sai do Nordeste para o Sul, ou o Sudeste, ou o Centro-Oeste do país, não é? E quando nós saímos, nós aprendemos outras culturas. Vejam aqui. Nossa cultura aqui é o forró, né? São as comidas diferenciadas, né? Buchada, panelada, a farofa, o baião de dois, né? Nós temos uma cultura diferenciada, nós temos comidas diferentes, né? A Bahia tem o dendê, a Bahia é muito conhecida pela comida apimentada, né?
E também alguns alimentos que lá também é cultura, né? Ou seja, o Nordeste em si, basicamente, ele tem a mesma questão da culinária, né? Bem muito próxima à culinária de cada estado, certo? E nós, além disso, nós temos a questão da dança, da música, dos ritmos. Vejam, e quando nós falamos do Pará, nós falamos do carimbó. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente fala do samba, a gente fala do pagode, né? Quando falamos do Ceará, a gente fala muito da questão do forró em si, né? O chachado. Quando nós falamos do Maranhão, né? Então, assim, cada local ele tem uma cultura, mas não quer dizer que ninguém conheça. A Bahia, o axé, todo mundo conhece a Bahia devido ao ritmo, né? Do Olodum e tudo mais. E não só esses lugares, mas nós conhecemos muitos outros lugares que têm músicas muito boas, né? Ritmos gostosos e que nós acabamos cultivando. Quem vem aqui para o Ceará acaba gostando de dançar o forró, né? O baião chamado. Quem vai para o, o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Goiânia, que vocês ouvem muito falar de sertanejo, né? E tem a história do sertanejo universitário, que é algo já bem diferenciado. Então, assim, quando a gente fala de cultura, a gente fala de dança, a gente fala de conhecimento cultural, a gente não pode citar que o Brasil ele é uma diversidade em questão cultural, né? Em ritmos, dança, conhecimentos, né? de ancestrais. Vejam que esse mês se aproxima o mês de junho, as pessoas já começam a se preparar para as festas juninas aqui na nossa região, né? Aí cada cidade do estado do Ceará, elas têm uma cultura referente ao mês de junho, né? Eles têm uma forma diferente de visualizar o mês de junho. E não é diferente nas outras capitais, né? Nos outros estados, nas outras cidades. Então, assim, quando a gente chega aqui em Varjota, a gente tem uma cultura do rally, né? No dia do município, nós temos a cultura dos banhos em beiras de rio, de açudes, né? Nós temos a cultura das praças, né? Que agora não podemos, estamos em lockdown, mas antes de tudo isso, a praça pública era um divertimento para o jovem, né? Então, nós temos a cultura do teatro, nós temos a cultura da dança livre, nós temos vários tipos de cultura aqui na nossa cidade. E você chega na Herutaba, você já vê uma cultura que eles buscam muito a questão dos festivais juninos, né? Eles têm uma tradição das festas juninas, eles têm uma tradição de festas de rua, o carnaval lá é muito forte, coisa que não é aqui, né? Então, assim, a gente vê que cada cidade ela tem a sua cultura, o seu patrimônio imaterial, né? Enfim, então assim, a gente quando escuta, quando vê, quando lê sobre questão cultural, a gente pensa primeiro na nossa cidade, conhecer a cultura da nossa cidade para que a gente possa valorizar a cultura dos demais, né? Embora a divisão do mundo em país seja familiar para a maior parte das pessoas no planeta, é um acontecimento recente da história da humanidade. Por milhares de anos, os países não existiram. Especialistas afirmaram que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Eles não tinham território fixo e se mudavam constantemente, ou seja, Eram nômades. nômades. Esses povos. É para ler aí também esse Isso, eles negócio bem? viviam, como é que eles viviam? Viviam de caça, da pesca e de coleta de vegetais. Partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar comida, coletar produtos e lutar contra inimigos. Moravam em cavernas ou em moradias feitas de peles
palhas, madeiras, entre outros. Muito bem. Então, assim, vocês viram que a Yasmin passou para a gente a informação dos nômades, né? São povos do mundo, né? O povo San, que vive no território, isso aqui que vocês estão vendo, é o povo San, que vive no território da Namíbia e referente à África do Sul, né? Mulheres dançam, festejam, tradicional, é uma dança tradicional deles. Então, são chamados de nômades do mundo, né? São os nômades, como ela citou ali, o que eles são, certo? Finalizando essa nossa observação, certo? Eu quero que vocês observem esse mapa, né? Esse mapa, ele refere-se aos primeiros grupos de humanos nômades que foram se espalhando na África e para outras regiões, certo? Acredita-se que esse processo começou há 70 mil anos atrás e durou mais de 50 mil anos. Então, esse mapa, ele nos mostra isso. Então, a gente finaliza a nossa observação através desse mapa para que vocês possam compreender a atividade que nós vamos ter que realizar. Bom, a nossa atividade, ela vai trazer essa imagem sobre os povos e as culturas, onde vocês irão responder a pergunta seguinte: o que a ilustração representa? A gente falou bem no início, eu falei sobre esses desenhos aqui, né? Para vocês, eu acredito que vocês devem recordar, tá? Mas tem tudo no texto que a gente acabou de ler. Bom, aqui o texto que vocês também terminaram de ler, tá? E vem uma pergunta sobre ele, ó. Qual técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades? Então, assim, você vai escrever com essa técnica. Vocês têm outro texto que também foi lido, ó, acho que vocês lembram das imagens. E aí vem uma perguntinha sobre ele, ó. Podemos dizer que há somente um povo no Brasil? Por quê? Então, de acordo com o que a gente conversou e a leitura, né, do Davi, a gente pode responder essa pergunta. Aí temos aqui no período de deslocamento da população pelo planeta, né, que os grupos humanos foram se distanciando uns dos outros, resultando em povos diferentes, com culturas próprias. E ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes na América, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. Então, nós temos os continentes representados, né? Então, quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda não são feitas em nossos dias, certo? De acordo com algum especialista, quando surgiram esses povos, a gente conversou sobre eles. E aqui o mapa que eu falei para vocês, né, qual a principal formação que eles apresentam. Então, nós temos aqui pequenos textos, pequenos trechos, que vão ajudar vocês a compreender melhor a atividade, tá bom?